Começa agora Papo Indústria, o podcast da indústria acreana, uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Eu sou Gleidiane Figueiredo e apresento esse programa com meu amigo, o Willey Araújo. Olá, Willey, tudo bom? Olá, Gleidiane, tudo ótimo. Satisfação enorme em participar de mais um episódio do Papo Indústria, o podcast da indústria acreana que tá bombando, não tá, Gleidiane? Demais, estou muito feliz com tudo que a gente tem feito, olha só, toda vez que a gente posta, chega um feedback positivo para a gente, isso é importantíssimo, né? Isso nos alegra. Isso, demais, hein? Fico feliz e agradeço vocês que têm acompanhado o nosso programa aí pelas plataformas de áudio. Você que já assinou o canal da FIAC no YouTube aí, obrigado. Ativa o sininho aí, porque toda vez que tiver um vídeo novo, vai chegar uma notificação aí. Isso mesmo, Você e não vai você perder. tem que divulgar, além de não perder, tem que divulgar, é importante para o nosso trabalho. E tudo que a gente fala aqui, gente, é muito importante. É verdade, Gleidiane. E hoje, especialmente, temos um programa que vai ser muito importante, porque temos aqui um convidado muito especial, que é o Márcio Guerra. O Márcio Guerra é economista, ele é mestre em economia e MBA em finanças e, além disso, ele é o superintendente do Observatório Nacional da Indústria da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Seja bem-vindo, Márcio Guerra. Bem-vindo, Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela acolhida. Muito bem-vindo, tá? A gente está muito feliz em recebê-lo aqui nesse programa especial. Mas a gente já começa mesmo para conversar. Esse momento é de conversar, de esclarecimento. Aqui é um momento, uma oportunidade até para a gente apresentar muita coisa que a gente não sabe. E falando em coisas novas, não é verdade? Aqui para a Federação da Indústria do Estado do Acre, a gente quer que o senhor fale, já comece aí falando o que é o Observatório da Indústria e qual a finalidade. Maravilha. Bom, o observatório é engraçado, porque o observatório já te leva a um lugar, a um espaço que observa as coisas. E é um pouco disso que a gente faz com esse conceito. Só que a nossa ideia é olhar para o futuro, é observar o futuro, trazer esse futuro para o presente para a gente construir o futuro que a gente quer. E o observatório ele tem uma função, ele está ancorado em 3 grandes coisas. Então, essa capacidade de olhar para o futuro, ter método científico para olhar para o futuro, está orientado a dados, e aí essa é uma coisa que muito se fala, é que nem nota de 200, né? Todo mundo fala, mas pouca gente tem no bolso. Pouco se vê. E usar dados, ou esse olhar para o futuro, com rigor científico, fazendo estudos, compartilhando informação, compartilhando conhecimento, mas usando esse conhecimento com o uso de tecnologia e também contando história, porque é preciso fazer com que mais gente entenda o que está acontecendo com a indústria, o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com o Acre. Perfeito, Márcio. Em vários estados do país já tem observatórios dentro das federações das indústrias, né? Você saberia estimar quantos observatórios tem e qual a importância deles, não só para o setor industrial, mas para diversos outros setores aí econômicos? Bom, a gente, vou contar um pouquinho a história de como surgiu essa questão do observatório dentro do sistema indústria de uma maneira geral. As pessoas às vezes pensam assim, poxa, mas o Observatório Nacional tem 2 anos. E na verdade não é bem assim. A gente, fazendo essa função de olhar para o futuro, a gente completou 21 anos. 21 anos. Nossa, é muito tempo, né? Isso começou lá atrás, né? O pessoal que está ouvindo a gente aí talvez não tinha nem nascido, né? Mas a gente começou dentro do Senai, olhando para o futuro e trazendo essa informação para orientar, por exemplo, a construção dos currículos, a atualização dos currículos, porque o mundo já não é de hoje que ele anda muito rápido e cada vez ele vai mudando cada vez mais rápido e é preciso a gente estar preparado. A gente fala muito nisso, né? Sim. Só que é preciso que os cursos também se atualizem. Então isso nasceu lá, depois foi evoluindo dentro das outras instituições do sistema indústria e hoje a gente tem o privilégio de estar construindo uma rede de observatório que você comentou. Então hoje são 25 observatórios mais o Observatório Nacional. Quase que a totalidade dos estados brasileiros tem ou estão construindo, edificando o seu observatório. Lógico que essa rede ela não ela não nasceu também do agora, né? Nessa história de 21 anos, a gente teve 3 observatórios que nasceram já também há algum tempo, né? O do estado do Paraná foi o primeiro em 2005,
de Santa Catarina em 2012, do Ceará em 2018, e depois a gente vem com o surgimento dos outros 22 ao longo desses últimos 2 anos. Então é com muita alegria assim que a gente vê a conformação de uma rede que é colaborativa. A ideia é ninguém faz a mesma coisa que o outro, a gente se ajuda, a gente se complementa, porque fazer coisas que já estão sendo feitas por outros é gastar tempo, né, dinheiro e não dar resultado. Então o que a gente quer com essa rede é justamente mudar e fortalecer a indústria. Impressionante a capilaridade, né, da rede de observatórios, presente em quase todos os estados do país. Incrível. E uma coisa assim interessante, você falando nessa quantidade, a gente pode também. Ontem a gente estava procurando, pesquisando algumas coisas para entender um pouco mais sobre o trabalho do observatório. E além, não é só o observatório da indústria, muitos outros observatórios existem, né? Existem de diversas áreas, não é verdade? Não é só da indústria. Então, ontem a gente estava, a gente ficou, e a gente não tem esse conhecimento. Então, eu acho que vai ser muito legal, porque a gente já vai ter noção de como trabalha o observatório, a sua finalidade ali, que realmente é capacitar. Porque, falando sobre capacitar, e a gente já vai até para a próxima pergunta, que é um trabalho importante, né? Um desenvolvimento importante que é feito através do observatório, que é o mapa do trabalho. Isso. Não é verdade? Então, assim, ele serve para nortear, certo? A necessidade de capacitação de trabalhadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Como é construído esse mapa do trabalho. Legal. Até aproveitar um ponto que você trouxe na sua fala, que é assim, existem muitos observatórios, né? Eh, Muitos que a gente, admira e acompanha, né. O que o nosso e a rede traz de diferente é esse olhar do futuro. Porque o observatório geralmente ele está ali observando o dia a dia, né, ele está trazendo, essas funções. E o nosso propósito às vezes eu me pergunto se observatório era a melhor palavra, mas é porque a gente está olhando lá para frente, né, a gente está falando o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Então a gente tá trazendo esse futuro para cá. Bom, o mapa do trabalho é outro produto, assim, é um dos produtos, é o produto mais glorioso do Observatório Nacional, vamos dizer assim. Ele nasceu, dentro, do Sistema Indústria em 2004. Essa história se confunde um pouco com a minha história dentro do Sistema Indústria. A gente começou a construir uma metodologia junto com as universidades. E quando a gente fala da rede, né, a rede de observatórios, na verdade, a rede colaborativa vai além dessa rede de observatórios, né? São parceiros, são governos, são instituições, organizações, são universidades, são pessoas que se ajudam a fazer as coisas que precisam ser feitas, e a gente não sabe tudo. Acho que esse é o lema lá no Observatório e na rede. A gente não sabe tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente junto consegue fazer bastante coisa. E o mapa, ele se presta a uma coisa muito nobre, porque o que acontece hoje no mercado de trabalho, né? Quem está ouvindo a gente aqui, quantas vezes já deve ter se perguntado, falando assim: eu vou me qualificar, mas qual curso eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aonde eu vou trabalhar? Será que vai ter oferta de trabalho nessa área, né? Exatamente. Então, e a gente vê, às vezes, surgindo vagas e não são preenchidas, né? Ou o que mais se ouve falar, toda vez que o PIB cresce acima de 2 e 2,5%, a falta de mão de obra qualificada acontece em várias regiões no Brasil. Lógico que isso é diferente. Mas o mapa, e por quê? Porque existe uma diferença de informação, né? Outro dia eu estava assistindo um programa, falando sobre vagas de emprego e era para trabalhar uma era na construção civil e outra era no setor de comércio. E aí foram entrevistar as pessoas na fila. E a pessoa falou assim: "O que que você é?" "Não, eu sou fotógrafo." Falei: "Mas vem cá, não, mas eu preciso do emprego." Aí não, então, será que ele estava preparado? Será que ele não estava perdendo tempo? Então, assim, o quanto essa informação chega também para quem está buscando encontrar um caminho. Então, existe a gente chama tecnicamente uma assimetria de informação. Um Quem contrata está indo para o lado, e quem está disposto a trabalhar, às vezes está tendo uma visão diferente. O mapa tenta juntar isso. Orientar o jovem, as pessoas que estão buscando o mercado de trabalho, quais são aquelas demandas, quais são aqueles setores e quais são aquelas profissões. E pelo lado do Senai, ajuda a planejar a oferta de curso. Então, para que a gente consiga
em fazer com que a economia do Brasil e dos estados não falte mão de obra qualificada. Então a gente projeta essa necessidade para 2, 3, 4, 5 anos. E aí a gente faz toda uma disseminação dessas informações dentro do sistema indústria, mas também o mapa do trabalho tem essa função de mostrar para o jovem: olha, a logística é uma oportunidade, a construção civil é uma oportunidade, o setor de alimentos é muito pujante no nosso país, ele pode ser a porta de entrada. Contar que o curso técnico não é também uma coisa que não vai fazer com que a pessoa cresça dentro da sua carreira. Excelente, Márcio. Márcio falando sobre o mapa do trabalho industrial, o último que saiu aqui com recorte aqui do Acre, apontou que o Acre precisa qualificar até 2027 23 mil trabalhadores, né? As informações detalhadas desse mapa do trabalho estão no site do Senai, no site da Federação das Indústrias, você pode acessar lá e pensar, será que eu sigo por essa área? Será que eu vou para uma área que não tem tanta oferta de emprego? Então, pode acessar o nosso mapa do trabalho, no nosso site lá, que você pode ter um futuro mais brilhante aí, com mais oportunidade de trabalho. É uma oportunidade de conhecimento até para saber, como ele explicou aí, saber qual é a área que está em expansão, Em alta, né? em alta, em crescimento. É muito importante. Agora, Márcio, olhando aqui para dentro do Sistema S, Uhum. eu queria que você falasse qual a importância do observatório para o SESI e para o Senai especificamente. Maravilha. O papel do observatório, então, assim, um dos papéis-chave, além de olhar para o futuro, é trazer esse futuro também para uma reflexão das nossas organizações, né? A economia do Acre vai mudar daqui a 20 anos, né? A gente, se tudo correr bem, a gente vai não exportar soja in natura e vai exportar um outro produto, né? Agregando mais valor, Agregando né? muito mais valor, né? Gerando riqueza nesse sentido. Mas que produto é esse? Que esse mercado lá fora vai demandar daqui a 20, 30 anos e quais são as qualificações que a gente vai precisar. Então, o observatório ele gera a informação não estritamente, ele tem 2 papéis fundamentais, né, vamos dizer assim. Ele ajuda as nossas instituições, o SESI, o SENAI, o IEL e a federação também, por que não, de entender como as coisas estão acontecendo e vão acontecer para que a gente se prepare melhor, né. No campo da indústria, se a gente pegar o SENAI, é um desafio muito grande, porque estruturar uma oficina, né, montar simuladores, montar uma infraestrutura para qualificar, se a gente vai formar a pessoa daqui a 2 anos, a gente já tinha que estar começando hoje, né. Aí ele está matriculado e para preparar a infraestrutura a gente tinha que ter feito isso para trás. Então, Mais 2 anos a mais. 2 anos a mais. Então é preciso olhar para o futuro. Então, para o SESI e para o SENAI, e são várias áreas e eixos de conhecimento que a gente atua. Então, na educação, a gente tem uma atuação de realização de estudos e olhar para os dados e para o futuro do setor. Para a saúde, a saúde ocupacional é muito importante, a população está envelhecendo, e como é que a gente vai fazer essa população continuar sendo produtiva ou sendo até mais produtiva nesse futuro? O que o SESI pode fazer para que isso aconteça, né? A educação de jovens e adultos, como é que você trabalha também a questão de elevação do nível de escolaridade da população, como é que a gente contribui para o desenvolvimento do estado do país. Então são várias temáticas. Na área de tecnologia e inovação, por exemplo, a gente faz estudos e a rede também faz estudos na identificação de tendências tecnológicas, de setores específicos, né? Para contar para os empresários, para que a indústria conheça para onde vai, qual é o futuro dela. E também conhecendo a tecnologia, como é que isso impacta a vida dela. Vem cá, eu vou ter que investir, quanto custa, eu vou ter que mudar tudo que eu faço, mas que tipo de resultado eu vou ter? E contar para os instrutores do Senai, contar para a sociedade que tecnologia é essa, como é que as coisas mudam, né? Quem imaginaria que hoje a gente tem aqui no Acre um nível tecnológico, por exemplo, que monitora o manejo florestal, usando inteligência artificial, usando drone, né? E para onde essas coisas vão? Então, isso tudo é indústria, né? Quando a gente fala de agronegócio, de agroindústria, vocês terem uma ideia, o conceito que usam de agronegócio, a cada R$ 1 produzido pelo agronegócio, 86 centavos são de produtos industrializados na cadeia. Então não existe essa coisa de só o agro que é pop, não.
tudo é pop, tudo se integra, não existe agro se não tiver E indústria. a indústria está em tudo, né? A indústria está em tudo, né? Então a gente precisa levar essa informação e olhar para frente. A gente precisa olhar para frente. O industrial precisa, o jovem precisa, as nossas instituições precisam, e eu acho que o papel do observatório é justamente oxigenar esse pensamento aí. Fantástico mesmo. Olha, eu fiquei impressionada, até então a gente não tinha falado sobre essa parte de saúde ocupacional, porque a gente tem se preocupado em realmente prospectar a questão de emprego, a questão realmente do que é tendência, do que vai crescer, e a gente tem esquecido um pouco dessa parte da saúde ocupacional. E o observatório, como você falou, tem também essa preocupação, está se preocupando com o trabalhador, né? E se ela se preocupa com o trabalhador, automaticamente também o empresário, ele é beneficiado, porque se o trabalhador está ali mais ativo, ele vai ser beneficiado, não é verdade? Então, pensando nisso, eu queria que você falasse, a gente já falou para o SESI, para o SENAI, Federação. para a federação, qual a importância, mas e para o empresário? Qual a importância do observatório? Eu entendo o seguinte, que as informações que são geradas no observatório ajudam a compreender ou até validar aquele conhecimento que ele tem já do dia a dia dele, né? Nesse campo da saúde, por exemplo, vamos pegar um produto que a gente fez uma análise, a gente identificou em cada um dos estados, por exemplo, o dia da semana e o mês que ocorrem mais acidentes no trabalho. Então, assim, como é que a gente pode, usando esses dados, levar essa informação para dentro dos setores industriais e fazer um processo de conscientização mais, vamos dizer, mais completo durante esses períodos, né? Como é que a gente pode levar essa informação para o empresário, por exemplo, dessas tecnologias, né? Como é que a gente ajuda ele a entender essas tecnologias? O Brasil, ele tem uma dificuldade muito grande. Todo mundo fala, né? Você fala, a taxa de juros está muito alta, mas a consequência dessa taxa de juros, que faz com que o empresário que tem algum recurso deixe de investir, né? E coloque lá o seu recurso para ser remunerado nos bancos, mas se ele souber de fato quanto ele pode ganhar aplicando o recurso dele e quanto de mercado ele pode acessar dentro do Brasil e fora do Brasil, será que isso não é mais, com certeza é mais produtivo, mas daqui a pouco a gente não vai ter uma taxa de juros que com certeza deve cair. Então, assim, isso tem prejudicado a inovação, né? O Brasil, ele tem muitos empreendedores, mas são desestimulados a investir porque falam, vou botar meu recurso ali para remunerar no mercado financeiro. Então, levar informação, novos mercados, tecnologia, para onde vai, eu acho que o papel de disseminar essas informações de saúde, de educação, né? Do tipo, cara empresário, você sabia se você aumentar em 5 anos aí, ou 3 anos o nível de escolaridade do seu trabalhador, você tem uma redução de mais de 10% dos acidentes no trabalho na sua empresa? E a gente mede isso com os dados. Então, logicamente, que é levar esses dados, sabe? Quando eu falei que os dados são nota de 200, todo mundo fala e ninguém tem. Lá no observatório tem uma brincadeira que a gente faz. Fala assim, no observatório é o seguinte, ou a pessoa entra, conversa e te abraça, ou ela sai porque a gente tocou em algumas coisas que ela achava, ou decisões que foram tomadas, que viu que, na verdade, não é isso que a ciência e que os dados estão mostrando. Então, é aproximar isso, tornar o mundo mais, vamos dizer, orientado a dados, mas também orientado a pessoas, né? Então, não há dúvida, né, dessa responsabilidade, né, que o observatório tem, tanto com saúde, educação. Nossa, eu tô bem É bem amplo, né? muito amplo. E a gente fica feliz, Márcia, especialmente porque neste mês de maio, que é o mês da indústria, teremos aqui o Observatório do Acre, será inaugurado. Você contribuiu muito para isso, para a implantação desse observatório aqui no estado. E eu queria que você falasse o que o pessoal pode esperar do Observatório da Indústria do Acre. Eu estou envolvido desde o início, né? O presidente Adriano sempre esteve presente lá na CNI, acompanhou também até a estruturação do Observatório Nacional. A gente tem um compromisso com as federações, e não é diferente aqui. Então, assim, é como se estivesse nascendo um filho, né? O padrinho, né? Eu sou o padrinho do Padrinho do Observatório. Beleza. E eu acho que a sociedade do Acre, o industrial do Acre, pode ter certeza que vai contar com uma plataforma de conhecimento que não se restringe só ao observatório. O observatório não é
somente uma sala que é interessante, aonde os dados são mostrados, aonde a gente consegue tocar os dados de fato, mas por trás dessa sala e do observatório tem conhecimento, e esse conhecimento está dentro das universidades, está dentro da rede de observatórios, e isso tudo vai fluir. Então, eu acho que é um grande presente, sabe, para a sociedade acriana, a existência do observatório. A gente vai crescer, ninguém nasce pronto, a gente vai crescer, a gente vai atingir níveis de maturidade junto. O Observatório Nacional sempre de mãos dadas com as federações. Como eu falei, a gente não sabe tudo, vai ter o dia que o telefone vai tocar, falar, rapaz, tem uma provocação aqui que a gente não sabe como é que resolve. Vamos correr atrás, né? Vamos correr atrás junto para poder dar a resposta, né? Ontem mesmo estava vindo para cá e olhando a questão que está muito se falando aí sobre a questão do manejo florestal Sim. e desejo aí do Peru de evitar que se seja explorado, mesmo que via manejo, algumas espécies do Acre, né? Isso tem impacto econômico absurdo, né, sobre a indústria, e sobretudo quem está fazendo isso de maneira sustentável, né, dentro das regras. O estado do Acre tem meio mais avançado do que a maioria dos outros estados do ponto de vista de gestão desse processo. Então, assim, eu acho que a gente está junto e a gente vai ajudar e está ajudando a demonstrar esse efeito, né? Falando assim, olha, você vai aumentar a pobreza se você parar, não permitir que se faça o manejo. É arriscado você incentivar a questão de desflorestamento desordenado. É muito melhor você trabalhar com uma política que já está consolidada e promover o desenvolvimento. Então, ajudar também nessas narrativas, sabe? O papel do observatório é apoiar a indústria, fortalecer a indústria, defender os interesses da indústria, mostrar que muitas vezes algumas propostas estão equivocadas e que podem trazer consequências ruins, não só para a indústria, mas para toda a sociedade. Eu acho que tem um longo caminho, e eu tenho certeza que o Observatório do Acre vai mobilizar essa sociedade de conhecimento do Acre para que a gente possa pensar uma indústria mais forte. Será um sucesso, com certeza, né? Porque aqui a gente está trabalhando muito, a gente tem visto a equipe assim realmente empenhada e já tem ali catalogado algumas informações. E a gente, nossa, mas para que tanta informação, né? Mas aí você já iniciou, olha só, são muitos desafios. O papel realmente é esse, é de poder ali mensurar os impactos de uma ação simples, né? Aparentemente simples, mas que vai trazer realmente um resultado muito grande, né? E pensando, né, nessa situação, a gente vai falar um pouquinho de desafios, né? A gente está aqui montando o nosso observatório, a gente está nesse processo. Queremos que logo, logo a gente já vai fazer esse lançamento, né? Inauguração em breve, né? Em breve. Então, fala pra gente assim, para que o nosso observatório, vou falar agora como Acre, né, aqui, para que esse observatório cumpra o seu papel, muitos são os desafios. É possível mensurar algum desses desafios? Falar um pouquinho sobre esses desafios? Bom, os desafios, assim, eles têm. O observatório pode contribuir de diversas formas, né? Ajudando a gente a comunicar melhor, trazendo os dados, né? Trazendo insumos para a É gente uma fonte muito boa de informação, né? de conectar mesmo, né? Eu fico brincando, né? Você sabe, todo mundo quer um iPhone 15, né? Custa um pouco, né? Sabe quantas sacas de soja compra um iPhone 15? Quantas? 101 sacas de soja. Nossa! Então, assim, É muita soja, pô. tem forma diferente da gente contar as histórias. Então, o observatório vai ajudar. Eu acho que isso facilita e vai permitir que a indústria esteja presente cada vez mais dentro da discussão da sociedade aqui. Os meios de comunicação vão falar mais da gente, porque a gente vai ter mais dados a oferecer para entender os problemas que estão acontecendo aqui. Então, e também o observatório tem essa dinâmica, sabe, de agregação. Eu acho que a gente vai ver depois, eu costumo falar para o pessoal da equipe aqui, vocês vão ver o dia depois. A semana depois que lançar o observatório, né? Como as pessoas vão querer entender, vão se aproximar, né? As organizações, as instituições vão se aproximar e eu acho que a gente pode gerar uma energia muito positiva, sabe? De juntar gente para pensar, para refletir. O desafio do observatório é pensar diferente. Pensar diferente, enxergar as coisas, os problemas e as soluções de uma maneira diferente, usando dados, usando tecnologia,
usando formas de contar as histórias, e só assim a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente, né? Não dá para fazer igual, não dá só para ficar olhando para o passado, nós temos que olhar para o futuro. Então o observatório vai ter esse papel também de mediar essa conversa com a sociedade. Excelente, Márcio. Você falou que não dá para fazer nada sozinho, que tem outras organizações. Aqui no Acre nós temos o Fórum Empresarial de Desenvolvimento do Acre. Pode ser um parceiro do observatório também, certamente será, né? O fórum tem uma agenda muito forte, consolidada e agrega um ecossistema de desenvolvimento do Sim. Estado. Eu acho que o observatório pode ajudar muito os debates em torno dos temas que já estão sendo tocados. É um fórum extremamente importante para pensar desenvolvimento, né? E eu acho que tudo vai se somar, sabe? Acho que muitas das demandas vão surgir de dentro desse fórum. Muitos novos projetos vão surgir, muitos dados também que estão às vezes escondidos, porque o que a gente tem visto, o Brasil é um dos países que tem mais dados, tem uma estrutura de informação, de dados, vamos dizer assim, bastante interessante. Mas sabe o que acontece na maioria dos lugares? Ninguém usa os dados. Então, eu acho que o observatório contribui nesse tipo. Vamos usar esse dado, vamos tornar comunicável, vamos falar desse dado, vamos interpretar, vamos pensar esse futuro a partir daí. Eu acho que esse é um papel fundamental. Muito bom, Márcio. Além de dar luz aos dados, esses dados precisam ser utilizados no futuro, né? E a gente falando de futuro, você tem falado muito de futuro. Diante do cenário atual, o que se pode esperar para o futuro da indústria brasileira e o futuro da indústria acriana? Olha, tudo que está acontecendo nesse princípio de ano, né, diferente, complexo, Completo. turbulento, mas eu acredito que cheio também de oportunidades, né? O mundo vai mudar um pouquinho, né? Essa questão de guerra comercial, de tarifa, isso tudo traz consequências. Traz consequências não só para o Brasil, traz para a Europa, traz também para a China, mas também abre leque de oportunidades e de reflexão sobre como a gente pode ser mais competitivo. A gente tem que correr constantemente atrás dessa competitividade. A gente precisa olhar o mercado brasileiro também. A gente vai ter que, muitas vezes, nós vamos, dependendo de que um país ou outro queira fazer com essa tarifa, nós vamos passar a ser muito mais caros, né? E como é que a gente vai transformar e seguir em frente? Em outros casos, nós vamos ser mais competitivos. Então, como é que a gente integra essa economia, né? Mudou, a tal das cadeias globais agora estão se desfazendo. Então, como é que a gente se encaixa nessa nova realidade? O Brasil tem algumas vantagens competitivas, né? O setor, por exemplo, de alimentos, ele é um setor dinâmico e a gente pode mudar o posicionamento do país com muita indústria envolvida nisso, com logística, com o setor de plásticos, a parte de polímeros que deriva do petróleo, que vai fazer embalagens cada vez melhores, mais eficientes, que vão aumentar a durabilidade, manter as condições dos alimentos, alimentos mais funcionais. Então, assim, esse é um exemplo, né, de como a gente pode ser competitivo nesse futuro que aparece. Como é que a gente vai trazer competitividade para o setor têxtil? Como é que a gente precisa fortalecer alguns elos da nossa cadeia produtiva para ganhar produtividade, né? Para que o tecido brasileiro não perca espaço para o chinês, porque eles usam coisas sintéticas, né? Então, assim, tem várias coisas que merecem discussão e eu acho que a gente tem que olhar enquanto oportunidade. Precisamos aproveitar as oportunidades, né? A pandemia nos mostrou muito isso, né? Vários setores sucumbiram durante a pandemia, mas outros cresceram de forma, né, incrível, Considerável, né? considerável. E infelizmente aqui estou estou de certa forma triste, porque a gente está quase já caminhando para os nossos últimos últimas palavras. Assim, a gente quer desse momento deixar o microfone aberto para que você possa falar à vontade, suas considerações finais, tá bom? Tá bom, obrigado. Passa rápido, né? Rapidinho, tá muito rápido. Então, assim, eu acredito que nós estamos vivendo um momento ímpar aqui no estado do Acre. A gente tem um presente, o observatório é um presente para a sociedade do Acre. A gente tem que usá-lo a favor do desenvolvimento do estado. Nós temos que disseminar que precisamos olhar para o futuro, precisamos nos planejar, precisamos planejar a carreira, precisamos planejar o que vamos fazer daqui a 5 anos, né? A gente não pode só viver a vida, deixar a vida me levar.
E eu acho que temos um instrumento e um momento ímpar para repensar e trazer informação, conhecimento, aproximar a sociedade. Eu acho que essa iniciativa é fantástica, fazer parte dela é uma coisa que muito me orgulha, né? Como eu falei para vocês, né? Eu não sou o pai, mas eu sou o padrinho. Então, eu desejo muito sucesso aqui para a FEAC, muito sucesso para o SESI, para o SENAI, para o IEL, e que todos possam usar, né? Buscar o observatório cada dia mais para trazer as informações, o debate. Aquele lugar que vai ser inaugurado em breve não é só um lugar bonito, vou lembrar. É um lugar bacana, bonito, tecnológico, mas é um lugar de conhecimento e de debate. A gente precisa conversar sobre os problemas, as soluções e os dados para que a gente possa formar esse futuro que a gente quer, né? Só assim a gente vai crescer e o Acre cada vez mais forte aí. Maravilha, Márcio. Esse é o objetivo também aqui do nosso Papo Indústria, né? Ajudar um pouquinho, contribuir a desenvolver o nosso estado, né? Eu acho que a gente tem dado uma pequena contribuição e a sua participação aqui foi muito importante para isso. Agradeço você pela sua participação. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, seja pelo YouTube, ou por alguma plataforma de áudio. O Papo Indústria, ele é produzido pela assessoria de comunicação do Sistema FEAC. Tem trabalhos do nosso editor de imagens, o Reginaldo Sérgio, o editor de artes Faber Veiga. E agradecemos você aí que nos acompanhou. Ficamos por aqui, Gleide? Ficamos. Muito obrigada, Márcio, por você estar aqui, tá? Espero recebê-lo novamente, né? Novamente em outros episódios aqui. Traga quem você quiser, que vai ser muito bem recebido aqui no nosso Papo Indústria, tá bom? Ficamos por aqui. Obrigado. Até mais. Até mais. Esse foi mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC.